Pô de Rosas de Poderosas, onde você pode ser quem você quiser. E às vezes o recomeço é a melhor saída. Estamos aqui hoje com a Mica. Ela é a nossa ilustre convidada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Mica. Bem-vinda, Mica, ao nosso programa. Mica, né? Porque você gosta de ser chamada de Mica, tá? Só para vocês entenderem. Seja muito bem-vinda. Como que você está hoje? Hoje eu vou compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. Ah, que bom, Mica. A gente agradece por você ter aceito o nosso convite. E a gente queria te perguntar, o que a palavra recomeço significa para você? A palavra recomeço, eu acredito que para mim significa eu me reencontrar. Porque quando a gente está num processo, falo de mim. Quando eu passei por vários processos, assim como cada um de nós, cada um tem um seu. Sim. Quando eu passei por alguns processos, um deles, eu não sabia quem eu era. Então, eu era escrava das minhas emoções. Então, acredito que esse recomeço não é descobrir quem eu era no passado, mas quem realmente eu sou. Foi profundo. Nossa. Hoje a gente está aqui, né, para trazer a sua história, porque a gente entende que tem muitas mulheres que passam por coisas que nem a gente passa também, né? Mulheres reais. Então, às vezes a gente esconde algumas coisas e a gente, por medo, né, de se expor, de mostrar, de julgamento, de mostrar o outro lado nosso, e a gente acaba, né, ficando ali no nosso cantinho. Então, hoje, o nosso objetivo é trazer você para mostrar que, sim, existe mulheres reais, sim, existe mulheres falhas, Sim. e existe mulheres que também pode melhorar, né, o dia a dia ali, se reinventar, exatamente. Mas que logo se reencontram ainda mais fortes. Exatamente. Pri, conta pra gente qual foi a pergunta que o público fez pra Mica. Eu vou chamar você de Mica, tá? Porque Tudo bem? Sem problema. tá tudo bem? Mica, conta pra gente, o que mais doeu nesse processo de se reencontrar? Igual voltando, que eu falei no começo. Quando eu me vi, eu me olhando. Vou dar um exemplo. Você se olhando no espelho. Quando a gente se olha no espelho, o que você vê? É como se eu não visse quem eu era. Como assim, Mica? Eu era escrava das minhas emoções. Vou falar mais profundo. Sentimentos, vozes da alma, da mente, que confunde a nossa identidade. Então, quando eu comecei a enxergar quem eu era, quem eu sou, quem eu sou de verdade, não porque alguém está me falando, porque alguém está apontando, vocês, não. Eu consegui enxergar realmente quem eu sou. E eu sou filha. Nossa, é muito legal. Quando a gente pensou em chamar você, eu vou falar por experiência minha mesmo. Você é uma pessoa que traz um recomeço pra gente, né? Então, eu fico até arrepiada de falar, né? Que você já trouxe muitas palavras pra mim que no momento que eu tava mais precisando. Então, eu falei, a gente precisa trazer a Mica, né? Pro programa, pra ela mostrar pras mulheres que tem dores que a gente vai passar sim, tá? Não tem como a gente falar que a gente não vai passar, porque vai passar. Só que a gente é capaz de recomeçar, de se espelhar e ser referência para outras mulheres também. E o que eu tenho para falar da Mica, assim, que ela é uma referência, não só para mim, mas com outras mulheres que ela anda junto também. Então, foi um dos pontos que a gente trouxe você aqui hoje. Porque eu sei que você tem muitas coisas para passar para as mulheres lá de casa. Sim, cada história que a Mica já passou, eu acredito que muitas mulheres também já tenham passado, né? E ela vai contar também pra gente como que ela se transformou, como que ela se reviveu através de todos os traumas, todas as dores que ela possa ter passado, né, durante a vida dela. Tem uma pergunta aí, minha pergunta mesmo. Como que foi o processo seu da adolescência para a fase adulta? Foi bem difícil porque, assim, eu vim de um cenário de muita dor. Eu acredito que nós humanas, né, erramos e temos escolhas. E todas as nossas escolhas traz bênção e também consequências. Eu vim de um cenário, vou ser bem aberta.
Pode ficar à Pode vontade. ficar à É isso que a gente vontade. quer. Não sou perfeita, Mulheres reais. estou aqui para contar um pouco da minha trajetória, tanto para vocês quanto para elas também. E eu vim de um cenário de muita dor, pais separados, orfandade, né? Então, meu cenário de adolescente para agora foi difícil, porque assim, eu senti muita falta da paternidade. Tive meu pai e minha mãe, só que eu cobrava muito, uma carência, sabe? De crianças, tanto de amor, de afeto. Não que eles não me deram, eles deram aquilo que Podiam dar. eles podiam dar, exatamente. O melhor deles. E a gente tem essa mania, não sei vocês, vou falando por mim. A gente tem essa mania de se cobrar muito do outro ou de si própria. Eu acredito que a maioria das mulheres são assim. Eu sou assim. A gente se cobra demais. E quando a gente sai do roteiro que a gente faz, a gente não se sente nada. Porque, igual eu estava conversando com vocês antes de começar, a gente não é aquilo que a gente faz. A gente é que ele vê em nós. O que a gente realmente é, não o que eu faço. O que eu faço, ele vai passar. É passageiro. Tudo que eu faço vai se desgastar. Vou dar um exemplo. Há uma casa limpa. Você limpa agora, daqui a pouco você vai ver que tá suja. Então, tudo que eu faço, por mais que eu faça com excelência e perfeito, eu não sou aquilo que eu faço, eu sou além. Nossa, faz. Perfeito. Cris, tem alguma pergunta para fazer? Claro. Teve algum momento que você pensou em desistir? E o que te manteve de pé? Conta pra gente. 2 minutinhos. Todo o tempo do mundo. Cadê? É só pra eu lembrar, gente. Você pode repetir? Teve algum momento que você pensou em desistir? E o que te manteve em pé? Eu pensei em desistir várias vezes. Como hoje em dia, quando a gente passa por processos, a gente pensa em desistir. É o caminho mais fácil, desistir. Sim. Só que tem uma voz que fala mais alto dentro da gente, que não domina a gente. E é ele. É ele que governa. É ele que trilha, é ele que dá o sinal. Só que quando a gente dá ouvido às vozes, ele sai do governo. É onde a gente precisa lutar. Entre a carne e o espírito. Não é fácil. A nossa luta diária e a mais difícil é contra nós mesmos. Porque a gente não é perfeita. E a gente acha que é. E não somos. E eu acredito que o que não me fez desistir é a perseverança e acreditar quem eu sou nele. Caramba, profundo. No começo da sua trajetória ali, né? Que nem eu falei, da adolescência para a fase adulta. Qual foi o seu maior desafio de você sair da sua zona de conforto, né? Ali sair e recomeçar? Você falou da adolescência, né? Isso. E para a vida adulta. Igual eu falei para vocês, tive uma trajetória bem difícil e tudo, só que eu acredito que a gente tem que passar pelos processos da vida porque já tá tudo escrito, né? Já tá marcado já no livro da vida o que a gente tem que passar. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. Não fica questionando o porquê da dor e pra quê o processo, né? Pra quê? Conta pra gente qual foi Fala um trauma pra gente que você passou. Nossa, tem vários, gente. Nossa! Eu vou falar um deles que me marcou, que foi quando eu descobri o câncer. Eu tive um câncer com 19 anos, descobri fazendo papa. E aí eu descobri esse câncer no útero. E foi uma bomba, porque assim, eu tava vindo do serviço, tava dentro de uma lotação, morava na Zona Sul, no Paraisópolis. E aí eu recebi a ligação, né, da recepcionista falando que eu tinha que retornar os exames para fazer o procedimento certinho, só que ela não quis me falar. Eu sabia que ela estava muito tensa. Sabe quando você recebe aquela ligação que te assusta? Tem alguma coisa errada. Porque assim, até os sintomas em mim estavam errados. Tinha alguma coisa errada, só que eu não sabia o que era, né? E aí, quando eu descobri, era um câncer.
E aí É, foi muito aquele baque, assim, pra você. Quantos anos você tinha? Tinha 19. 19? E esse período foi um período que, eu vou ser bem aberta, tá? Eu estava começando a ir na igreja. Ou seja, eu não tinha a fé que minha mãe tem. Eu não conhecia o Deus que minha mãe, né, servia. E aí, vou ser mais aberta. Eu tinha ódio da minha mãe. Eu não liberava perdão para minha mãe porque eu culpava muitas coisas, muitos traumas de infância, por causa de separação de pai e mãe e tal, orfandade, igual eu falei pra vocês. Então isso mexeu muito comigo. E foi um período da adolescência que a menina vai se formando e tal, e a mãe tem que estar presente. Eu não tive minha mãe presente, mas todo cuidado teve, né? A gente não fica desamparado. Deus, ele manda as pessoas certas para cuidar. A gente não fica desamparado. Só que o trauma, ele cega a gente. Então, nesse período que eu descobri a enfermidade, na minha cabeça, como eu carregava esse trauma dentro de mim, eu achava que minha mãe não me amava. Através que você descobriu o câncer, você começou a ter mais sentimentos, mostrando que a sua mãe não te amava. Aí que vinha com força, com mais intensidade as vozes dentro de mim, porque eu não era curada, eu era ferida. E o que aconteceu? Eu fiquei enferma. Por quê? Porque toda mágoa que a gente guarda cria enfermidade dentro da gente, dentro do nosso corpo. É sério, é muito sério isso. E esse processo, Deus permitiu minha mãe cuidar de mim. Pra te mostrar que ela te Que ela me amava, do jeito sempre me dela, amou. mas... Mesmo ela tendo os defeitos dela, as falhas dela, ela nunca deixou de me amar. Só que na minha visão, né, nas crenças que eu alimentei dentro de mim, eu não via isso. Mas e depois dessa ação da sua mãe? Você aceitou a ajuda dela? Aceitou? Eu liberei perdão para minha mãe. Hoje a gente somos não só mãe e filha, somos amigas. Nossa, Que lindo. Então, você que tá em casa, né, a gente vê que tem histórias reais, sim, né? A Mica acabou de falar que é uma história real dela. Sim. E quantas mulheres, né, não passam por isso de se sentir abandonada, né, de não ter essa presença de uma mãe. E a gente entende que às vezes são traumas nossos Sim. que faz que a gente ache ou entenda que não tem essa proximidade, né? Eu penso assim, Mica, você falando, é um ponto bem importante. Porque eu tinha essa dificuldade com a minha mãe também, né? Então, eu olhava assim pra ela e falava assim, nossa, será que a minha mãe não tá aqui tão presente? Era como se ela estivesse comigo, mas ao mesmo tempo não tava ali. Por que que eu tinha esse sentimento? Porque eu não entendia naquele momento da minha fase. Por que que eu fiz essa pergunta pra você? Sim. Na minha fase de adolescência pra adulta, eu não entendia que ela tinha as limitações dela, né? Como a gente também tem, Sim, nós também sim. temos as nossas limitações. E às vezes ela não entregava aquilo pra mim porque ela também não teve, Exatamente. né? Quantas vezes a gente fala assim, ai, mas a minha mãe não entrega isso, mas às vezes ela não teve esse carinho, ela não teve essa proximidade. E a minha mãe, a maneira dela demonstrar o amor dela, ela dando uma coisa, dando um objeto, né, ali, Presente. um presente. Quantas, né, nós passamos isso na infância de ter a mãe presente ali através de um presente, porque ela não teve aquele carinho, ela não teve aquela atenção na infância dela, então tem essa dificuldade, mas isso não quer dizer que elas não nos amam, né? Sim. E você falando isso, eu lembrei disso, né, desse momento que eu também passei nessa fase da adolescência, né, da adolescência pra fase adulta ali com a minha mãe também. E hoje, assim, eu tenho essa visão que a minha mãe, ela me ama, assim, e a gente é muito próxima, a minha mãe é uma das minhas referências. Então, mas eu tive que passar pela dor também, né, pra mim Pelo entender. processo, né? Exatamente, pra mim Lapidação, né? entender. Então, assim, entender que na hora que eu passei por mais dificuldade, quem é que tava ali comigo? Era a minha mãe, né? Então, esse processo, ele é doloroso mesmo, mas a gente consegue, né, ali se ajustando e depois quando vem a maturidade, a gente consegue entender. Sim. Então, foi muito legal essa história, assim, me impactou bastante. Comigo foi quase a mesma coisa, só que com o meu pai. O meu pai, ele sempre trabalhou demais pra poder dar pra mim e pra minha irmã o melhor, né? Porque ele não teve, ele cresceu lá em Goiás, uma cidadezinha pequena. Ele era o caçula entre os demais filhos, teve que trabalhar muito cedo.
Então ele sempre esteve muito tempo trabalhando. E ele chegava de madrugada com um saco de presente, deixava lá. Quando a gente acordava, eu e a minha irmã, a gente abria os presentes, só que ele nunca estava lá. E aí a gente se sentia realmente abandonada. Só que hoje em dia a gente percebe que ele teve o cuidado dele de uma forma diferente. Ele não podia estar lá presente, só que ele Era uma retribuía maneira, com né? presentes. Uma maneira de mostrar o amor dele. Exato. Então, assim, você que tá em casa hoje, se você já passou por isso ou está passando por isso, entenda que é tudo um processo, Sim. né? Então, hoje você tá passando por isso e lá na frente, ou você pode ver através das nossas histórias que é capaz, né, de amadurecer muito antes que a gente, né? Porque eu acredito que cada um tem a sua história, mas quando a gente vê referências, a gente consegue amadurecer o mais rápido, né? Do que o outro, talvez. Sabe o que eu acredito? Vamos dar um exemplo de uma planta. Uma orquídea, um broto dela. Se eu chegar com um broto pra você, você não vai querer aceitar, porque é um broto. Ou vai querer. Tem pessoas que aceitam. Só que ninguém quer uma planta sem ela florescer. E já quer ela florida, o broto já florido. Ninguém acredita, Assim né, naquilo é o que vai processo. funcionar. Exatamente. Assim é o processo, porque assim, a gente vê a planta, vê a flor, vê tudo, mas e a raiz dela? E a Também porque é forja difícil dela? de fazer ela florescer. Você tem que ter todo o cuidado, Sim. cuidar da terra, adubar, para que ela possa florescer bem firme e forte. Sim. Exatamente. É igual uma palmeira, o vento vem, mas só balança. Não cai, não derruba. É verdade, faz Né? sentido. Eu vou fazer uma pergunta aqui pra ela. Lá vem. Você... Não, é de boa. Você se sente mais forte ou mais sensível? Depois de todo esse processo, né, que você viveu, que você contou pra gente. Eu me acho mais sensível, porque quando a gente tá sensível, você é quebrantada, você é lapidada. Então, tudo que você acredita, tudo que você toma forma e controle, não é que não serve. É igual eu tô falando pra vocês, essa é a minha experiência. Essa voz dentro de mim, que é ele me governa, então ele me dá a direção certa. Porque se eu. É assim, como se eu tirasse o controle das minhas mãos, não querer justiça própria, não fazer na força do meu braço. É isso. É assim que eu enxergo. Tem uma pergunta aqui também pra você, Mica. O que você diria para você mesmo no início da sua dor? Persista. Perseverança? Persista. Uma hora passa, né? Eu coloquei assim, ó. Persista porque a dor, ela vai te machucar, porque a verdade ela te humilha, mas ela transforma caráter. Mica, você teve rede de apoio ou você se reconstruiu sozinha? A gente sabe que durante esse primeiro processo que você comentou, você teve o auxílio da sua mãe. Sim. Mas você teve mais alguém que te apoiou, que esteve no seu lado, que não deixou você desistir? Sim, minha mãe e alianças que aparecem, né? No meio do caminho. Alianças, pessoas que são guiadas por Deus, que a gente não espera, ou às vezes a gente quer pessoas de perto. E tem processos que a gente passa que não é da forma que a gente desenha. Né? Tem pessoas que elas vão sair da nossa mesa, mas não é porque você está expulsando, porque acredito que aquele processo ela não é para ela estar presente. E tudo bem, não precisa ter raiva, nem ódio, nem rancor de ninguém, é o processo que você vai passar. Eu acredito que tem processos que Deus vai enviar pessoas para te ajudar, mas tem processos que você vai passar sozinha. Vai doer, vai ferir, mas vai curar. A gente estava comentando sobre isso no outro episódio, né, que a gente gravou, que tem coisas que realmente você vai ter pessoas ali do lado para te ajudar, e tem casos que você não vai ter ninguém, né, e mesmo assim você vai ter que continuar, porque tem alguém ali que precisa de você, né, pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser um irmão. Então, quando a gente tem a ajuda de outras pessoas, o processo ele fica mais fácil, claro, mas também a gente entende que a gente é capaz quando a gente tá sozinho também. Sim. Né? Fazer uma outra pergunta aqui pra você.
Você se reconhece ou é uma nova versão? Eu acredito que não existe uma nova versão e nem a velha. Eu descobri quem eu sou. É Você não isso. acredita que a sua antiga versão e a nova, você foi se aprimorando cada vez mais para chegar onde você tá? Sim, mas como a gente passa no processo de lapidação, a velha Micarla tem que ficar para trás para entrar o novo. Então você acredita que o que passou, passou e hoje você... Não que eu tenho que enterrar o processo que eu Sim, passei, sim. porque assim, é igual uma ferida aberta. Se ela ainda dói, se eu tocar, vou sentir dor. Mas se já tá fechada, ela tá cicatrizada. Então eu vou lembrar, mas não vai doer. Voltando ao assunto que você falou do câncer, que você teve ali o apoio, você conseguiu vencer esse câncer? Sim. Vou terminar esse. Terminei esse processo, né? Minha mãe cuidou de mim. Eu procurei o mesmo médico, fiz os mesmos exames, só que o câncer ele saiu na minha mão, dentro da igreja. Através de fé e oração, milagres a gente não se explica, se vive, né? E eu sou um verdadeiro milagre. E nos exames não deu nada. E no ano retrasado, meu esposo estava comigo, eu sou casada, né? Eu acho que eu falei aqui, não lembro, mas retornando, ele foi, eu sempre faço meus exames de rotina todo ano, e eu entrei na sala, eu tinha muito bloqueio de entrar, tipo, tudo com o coração a mil, né? E eu entrei na sala, fiz os exames, terminei de fazer os exames e a ginecologista falou assim, você já fez alguma cirurgia? Eu falei assim, por que a senhora está fazendo essa pergunta? Ele falou assim, porque você tem uma marca de uma cirurgia no seu útero. Nossa. Falei, a senhora tá falando sério? O que você tá vendo? Ele falou, sim. Eu falei, essa é a marca da promessa que ele deixou em mim. Caramba. Não é inventado, não é historinha, essa é a minha história. Uma das partes que eu já vivi. Então você venceu ali, você teve outras situações que também, que você acabou de falar, referente, né, que você foi lá no médico. Então, você tem ali uma história de vencer algo que era impossível, né, aos olhos das outras pessoas. Assim, aos olhos humanos, até de mim mesmo, que sou humana, né? Não ia acreditar. Então, quando você passa o processo, eu acredito que é uma cruz que você tem que carregar, não que ela seja pesada, não que é fácil, né? Porque não é fácil viver isso. Tem muitas pessoas que vivem, né, com enfermidade, com essa enfermidade, passa pela químio, e graças a Deus eu não precisei da químio. Fiquei fraca, fiquei debilitada, porque mexe muito com o organismo, o mental, o físico, né? Imagina nós que somos mulheres se olhar no espelho daquela forma. Tive hemorragia interna e externa, me cheirei mal. Assim, se eu for contar detalhadamente, deve ficar muitas horas aqui. Mas passei por esse processo, venci e hoje eu tenho um útero novo, esperando a minha promessa. No tempo dele, do jeito que ele quiser. Muito legal. Entendo que você que está em casa, se você já passou por isso, ou tem alguém na família que passou por isso, né, sabe como que é passar por esse momento, né, o período da dor, da tristeza, da angústia, mas acredita que como a Mica, você também pode superar tudo isso. Eu fiquei com uma dúvida, Mica. Esse processo de descobrir o câncer até a cura, foi quanto tempo? Eu não lembro exatamente o tempo, mas eu acho que foi um tempo de 1 ano ou 2. Não foi assim, rápido. Eu descobri rápido, mas o processo demorou um pouquinho. Demorado. É muito linda essa história. Eu acho que vai impactar muitas mulheres, né? A se reencontrar, a se recomeçar através da dores. E eu vou te fazer mais uma pergunta aqui. Quando você percebeu que não dava mais para continuar do mesmo jeito? Acredito não somente nesse processo do câncer, mas eu acho que até na vida adulta. Depois que você tem uma vida 2 também, como casal, eu acredito que a personalidade da mulher tem dias que a gente acorda bem e tem dias que a gente acorda mal. Então, eu acredito que essa raiz de rejeição
que a gente acaba alimentando com as vozes no dia que você acorda mal, é onde a gente precisa persistir e não dar ouvido às vozes. E eu acredito também em procurar ajuda. Não vencer sozinha. Claro que vem pessoas, Deus envia pessoas para te ajudar, mas para isso ele deixa os psicólogos, os terapeutas. E a gente às vezes é muito ignorante para não procurar ajuda. Entendeu? A gente a gente vira um robô e não pode. Para isso existe também os profissionais Que estudaram, né, para Exato. te ajudar. Também acho muito importante, né, ter ali esse acompanhamento. Eu super indico, né, você passar ali para um psicólogo para você, porque ali vai ser o momento que você vai se abrir para uma pessoa que ela não conhece a sua história, ela não sabe o seu dia a dia, então ela vai ser uma pessoa neutra. E eu acredito que todos deveriam passar sim para o psicólogo, ele é muito importante. E completando a pergunta, eu acredito que o perdão ele é libertador para nós mesmos. Não é fácil perdoar, mas você já começando a praticar o perdão já é um começo. E o perdão às vezes não é só para a pessoa que você tem que perdoar, que você alimentou a mágoa, mas para você mesmo, se libertar. Às vezes você precisa pedir perdão para você mesmo. Até mesmo, às vezes a pessoa, eu gosto muito dessa parte do perdão, né, porque às vezes a gente vai pedir perdão para uma pessoa, às vezes ela vai te ignorar, né, e ela vai falar assim, o que você tá falando? Mas a parte do perdão é você mesmo se libertar. É muito mais sobre você do que o outro. E o perdão, ele quebra o orgulho. Eu acredito que o que mais atrapalha nós mulheres é o orgulho. E mulher tem muito orgulho. Isso. Vamos dar um exemplo. Se você me fez o mal, ou eu te fiz mal, vamos dar um exemplo. Você me fez o mal. E eu tenho que te liberar perdão, aos olhos humanos, isso é loucura. Mas se eu te pedir perdão, mesmo sabendo que você me fez mal, isso é libertador pra mim. É muito mais sobre você, né? Isso. É muito mais sobre você. Porque assim, igual a gente estava conversando, os frutos, eles vão falar por si. E às vezes a gente quer mostrar, provar algo, a gente não precisa provar nada. É tão leve, a gente precisa ser leve. E principalmente com mulheres. Você já viu um homem brigar? Brigou ali, já se resolve. A gente fala de futebol, de mulher não. Mulher, quando ela se reúne, é sério, gente. Nossa, você viu o jeito que ela falou comigo? E começa. E isso vai aumentando. É uma coisa tão simples, vira, nossa. É só se resolver, gente. Mulher Resolve. é Às vezes ela não tava no dia bom, tava na TPM, tava nervosa, os filhos, nossa, deixa ela de cabelo em pé e tudo bem. A gente precisa ter não só empatia, mas se abraçar, se ajudar. Porque senão fica hipócrita. Eu chegar aqui em você, Jéssica, na Ju, na Priscila e falar, você precisa da ajuda de vocês. Mas não. Eu me viro sozinha. Isso é orgulho. Isso destrói uma pessoa. Eu falo que, assim, às vezes eu tenho muita facilidade, assim, eu gosto. Um exemplo, hoje a Ju, ela tá com a maquiagem, nossa, achei, ficou linda a maquiagem dela. E eu vou lá e elogio a Ju. Eu não vou me sentir menos por isso, né? Arrasou. E tá certo. É isso. E aí, às vezes, a gente vê uma pessoa assim e fala, meu, seu estilo tá legal, né? O exemplo. Eu dou um exemplo assim da minha cunhada, né? A gente trabalhou juntas e a gente tinha uma mania, toda vez que a gente ia comprar roupa, a gente comprava roupa igual. Aí, por exemplo, eu gostava de uma blusa, eu também gostei. Aí ela falou assim, eu vou levar. Eu falei, tô nem aí, eu vou levar também. E aí a gente levava e tá tudo bem. E aí a gente só falava assim, eu vou usar esse dia, aí você não usa. E aí teve uma vez que deu errado, né? A gente acabou usando a blusa juntas, no mesmo dia, a gente foi trabalhar. A gente acabou indo com a mesma blusa. Foi uma situação muito engraçada, assim, a gente começou a dar risada. E você falando, né, dessa parte de você liberar perdão, e aí a gente entrou nesse assunto da questão da mulher, que a gente tem um pouco desse orgulho. E aí eu entro nesse assunto da gente pensar que, assim, que as mulheres, ela tem realmente, a gente tem um pouco mais dessa dificuldade, a gente tem que entender e encarar que é assim mesmo. E aí eu penso nesse sentido, né? Que a gente pode sim se elogiar, né? A gente pode sim querer parecer com alguém, tá tudo bem, né? Ter referências. Tudo bem. Nossa, é muito legal. Se aquela referência te traz paz e tranquilidade, isso é bom. Eu acredito que a gente é um corpo, a gente tem que somar, não diminuir ninguém. E uma coisa também, deixem aberto.
Se você vê uma pessoa ferida, conversa com ela. Se você vê que ela não está preparada para ouvir e vai doer mais, machucar mais, afundar ela mais, ora por ela. Levanta ela de uma forma, não derruba mais. Porque o mundo já está cheio de maldade. Já. Se a gente for igual pra quê? Ser igual a muitas coisas ruins que já está acontecendo. Eu acredito que chegou o tempo da gente não só cobrar, mas fazer. Sim. Agora que você estava falando um pouquinho sobre o perdão e orgulho, eu lembrei de quando eu tinha uns 14 anos, que eu também iniciei na igreja por vontade própria. Sim. Porque antes eu ia obrigada. Toda criança eu acho que vai meio obrigada. E aí a gente cria um ódio da religião por conta disso, que a gente tá sendo obrigada a ser inserido lá. Só que aí quando eu fui por vontade própria, me abriu um leque assim, e eu decidi liberar perdão pra quem eu tinha machucado, pra quem me machucou. E eu fiz uma carta imensa. Gente, eu fiz uma carta de umas 15 folhas e enrolei lá e fui entregar para algumas pessoas queridas para mim, só que eu tinha magoado elas. E eu magoei elas numa parte que eu estava muito debilitada também, eu estava sofrendo, que eu tinha acabado de perder um cachorrinho, era aniversário de uma amiga, eu não fui no aniversário e eu acabei, tipo, magoando quem tava lá esperando por mim. E aí eu fiz essa cartinha, enrolei bonitinho e fui lá entregar. Eles olharam assim, olharam por cima e rasgaram na minha frente. Gente, Nossa, eu fiquei muito maldade. chateada. Só que agora, tem uns 3 anos, a gente se reencontrou através das redes sociais e a gente conversou, tipo, a gente foi muito imaturo na época, sinto muito pelo que aconteceu, a gente entende que agora já passou, mas que às vezes fica mesmo esse rancor, né, de tipo, você veio atrás de mim, pediu perdão e eu não dei a mínima porque você falou. Só que eu já tinha perdoado, então pra mim eu estava livre. E eu acho que entra aí dentro dessa parte. Homem não, homem é muito mais fácil, né? Eles já chegam e falam, vamos se arrumar aqui, vamos liberar o perdão, 5 minutinhos na porrada, acabou. Vamos jogar futebol e pronto, E já tudo passa, certo. né? Marca churras. Tudo pra isso é Exato. churras. Marca Eu acredito churras que e o tudo homem é mais certo. na parte da razão e as mulheres Da a gente é emoção. mais na parte da Da emoção, emoção. né? Sim. Vamos jogar futebol e pronto, E já tudo passa, certo. Marca exato. churras. Tudo pra isso é Exato. churras. Eu acredito que o tudo homem é mais certo. na parte da razão e as mulheres a Da gente é emoção. mais na parte da Da emoção, emoção. né? Sim. E Ju, você tem alguma coisa pra compartilhar com a gente em relação a perdão, já que a gente pegou esse tema forte? Sim, gente. Na minha infância também, ela tava falando da mãe dela, tal, que ela achava que a mãe dela não gostava dela, tal. Mas eu também já vivi isso, né? Minha mãe sempre fala, Ju é muito ciumenta, mas não é, gente. É porque eu via o cuidado que minha mãe tinha, né, com meus outros irmãos. Pra quem não sabe, eu tenho 2 irmãos que é especiais, que eles são surdo e mudo. E eu, criança, né, de 3 anos de diferença, né, que eu sou mais velha, e eu não entendia, né, por aquele cuidado que ela tinha com eles e não comigo. Aí, conforme o tempo, né, fui amadurecendo, eu entendi que eles precisavam, né, dessa atenção, desse cuidado, né. Então, eu também tive que liberar perdão pra minha mãe, mesmo ela não tendo feito nada, mas aquilo ali foi um processo pra mim entender, né, sobre o perdão, sobre cura, sobre se reencontrar, né? Muito bom. Questão de perdão, né? Tem muitas Tá todo mundo histórias falando, sobre todo mundo tem perdões. muitas histórias aí sobre perdão. Também passei por isso, como eu falei lá no início do episódio, com a minha mãe, né? De se sentir ali naquela parte mais... preciso de um carinho, e a gente, por ser mulher, de ter aquele contato, né, do ensinamento, não é dessa forma, é dessa, porque a gente precisa, né, por ser mulher, ter aqueles cuidados nossos ali diários. Então, minha mãe sempre trabalhou muito fora, né, então ela trabalhava fora, então eu fui criada só pela minha mãe, meu pai e minha mãe eram separados, então ela precisava assumir ali o papel de mãe e pai. E aí, quando a gente é criança, adolescente, a gente não entende, a gente acha que não, eles têm que fazer tudo pela gente ali, só que eles têm as limitações deles. Então, eu tinha essa dificuldade com a minha mãe também. Então,
Minha mãe, ela foi adotada, então ela não morou com a mãe dela, né? Ela foi adotada ali pela irmã mais velha, porque antigamente acontecia muito isso, né? Dos pais ter o filho e aí... E a irmã mais velha cuidar das Exatamente. crianças. Sim. Então aí eu comecei a entender, e eu falei assim, eu preciso entender a história da minha mãe, né? Então eu fui amadurecendo, falei, vou entender a história da minha mãe, por que que ela é assim? E aí ela foi contando, ela falou assim, não, eu fui criada pela minha irmã mais velha, então a minha irmã mais velha tinha outros filhos, então eu não tinha todo aquele carinho. A minha irmã nunca deixou faltar nada pra mim, porém aquele contato ali de amor físico não tinha. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, realmente não dá pra cobrar muito dela, o que ela faz já é muito por mim, né? E eu comecei a entender esse processo e eu comecei a liberar perdão, né? Entender que era a limitação dela e o que eu podia fazer de diferente, porque muita gente fala do outro, né? O outro tem culpa, o outro que tá causando isso, mas a gente acaba deixando de olhar que a gente também, né, pode mudar essa história, mudar essa situação. E aí eu comecei a me aproximar da minha mãe, que nem eu falei, comecei a entender qual foi a história dela ali, e eu vi que o que ela fazia realmente era muito além do que ela tinha recebido. E aí eu comecei a me aproximar da minha mãe, e eu entendo hoje o quanto ela é de referência pra mim, e que eu quero ter ela perto de mim ali. Hoje eu não tô tão perto ali, né, que a minha mãe mora longe, mas me ensinou muito ali o processo, né? Claro que eu passei por momentos assim que eu falava, tô sozinha, e aí eu tenho irmãs também, né? Aí vem aquele negócio que nem a Ju falou, o ciúme de você achar que gosta mais de complexo, aí achar que gosta mais de uma do que da outra. Mas aí quando a gente vira adulta, a gente começa a entender o quanto é importante a gente ter a nossa mãe ali do lado, né? Independente das dificuldades, das coisas que a gente passou ali na infância. Eu acredito que as mães do século passado, elas têm um pouquinho mais de dificuldade de dar um abraço, de falar que ama, por causa da convivência, né, da vivência das E também por vidas causa das delas. informações também, né? Porque a gente aprende muitas coisas, né? Com consultoria, podcast, a gente aprende muitas coisas com outras mães, né? Que ajudam a gente a ser melhores como mães. Aí se uma mãe fazia isso antigamente com a gente, não vou ser isso, não pode isso, fazer. Hoje a gente já tem aquele mais cuidado de como tratar os nossos filhos. Exato, e tem aquelas histórias que todo mundo já deve ter ouvido da mãe. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha que pegar a bicicleta às 5 horas da manhã antes do sol nascer pra ir pra escola. Eu levava numa sacola, num saco de milho, não tinha material, quem me dava era a igreja. Então, tipo, elas não têm muito essa coisa de demonstrar carinho. O carinho que elas demonstram é realmente com aquilo. Te deixando escolher uma mochila pra ir pra escola, te levando pra comprar uma roupa, porque antes era difícil pra elas comprar. Preenchendo o vazio delas, né? Isso, de certa Era forma. a forma, né, delas preencherem. Eu falo que existe mãe de gerações, né? Eu falo assim, hoje a minha mãe tem 70 anos, 71. Então, assim, ela me teve... eu vou falar a minha idade. Fale! A minha mãe me teve com 40 anos, ou seja, eu tenho 31 anos, né? E então, assim, minha mãe já me teve numa fase, assim, hoje é normal, né? Você ter filho com 40 anos, mas lá atrás, vamos falar lá era diferente, né? Você ter um filho com 40 anos. Então, minha mãe, eu falava assim, caramba, ela não tinha paciência nenhuma, né? Eu não era uma criança muito fácil. Então, assim, ela me teve com 40, teve minha irmã com 42, né? Ainda tem uma irmã mais nova. E ainda falei a idade dela, ela vai ficar brava. Então, assim, ela teve a gente ali... Eu e meus irmãos, a gente tem diferença muito grande de idade, né? Então, assim, eu tenho irmão, pra você ter noção, o meu irmão mais velho, ele tem, deixa eu ver, 55 anos. Eu tenho um irmão de 55 anos. Então, eu não morei com ele... Ele vai assistir isso aí, ele vai ficar bravo também, que eu tô falando a idade dele. Então, assim, meu irmão mais velho tem 55 anos. Então, eu não convivi com meu irmão mais velho. A gente é em 6 irmãos, né? Então, eu não convivi com meu irmão mais velho e nem com os outros dois, né? Eu somos em 6, então eu só convivi com a minha irmã do meio, né? Que a gente tem uma diferença aí de 14 anos de idade. Pra você ter noção, depois de 14 anos... Aí ela me teve e depois de mais 2 anos ela teve a minha irmã. Ela parou, gente, parou. Eu acho que ela viu que eu e minha irmã juntas, falou, não quero mais. Então, assim, voltando, então eu tive essa dificuldade aí, né, tipo, de
de entender esse processo aí que a minha mãe tinha. Então, que nem eu tava falando de gerações, então minha mãe é de outra geração, né? A geração que, eu te dou arroz e feijão e tá tudo bem. Isso é um sinal de amor, Exato. né? Uhum. E aí eu lembrando, assim, aí eu falei, não, tem que ter paciência, né? Porque mãe de gerações é complicado. E hoje eu sou totalmente diferente com a minha filha. Então hoje, eu falo assim que ela é muito parecida comigo também, que ela não gosta muito desses negócios de grude, ela não gosta. Ela gosta do espaço dela, né? Ela puxou muito isso, assim. E hoje ela não tem essa necessidade de essa aproximação que nem eu tinha lá atrás. Antigamente não tinha celular, né? Não tinha mal tinha TV, então não era todo mundo que tinha TV. Ai, tô falando da minha idade de novo, gente. Então, assim, eu não tinha celular, então eu precisava ali, tinha uns brinquedos ali pra brincar, mas eu precisava mais ali da presença da minha mãe. Hoje não, hoje a Lana, ela pega o celular dela, ela vai jogar o Eles videogame conseguem se dela. preencher, né, sozinhos. Exatamente. O que ela precisa ali? Ela tá triste, aí ela vem falar comigo. Eu vejo que ela não tá muito legal ali, eu vou, mas não tem tanta essa necessidade daquele afeto que nem era antigamente. Né? Então, por isso que eu falo, é mãe de gerações, não é? Cada geração ali é diferente uma da outra. Eu acho que agora que eu entendi um pouquinho a minha mãe, todo e qualquer problema eu já fico, mãe, vem aqui me dá um socorro. Porque a gente fez agora essa amizade, sabe? A gente fortaleceu. Por mais que a gente se veja um pouco agora por causa da rotina apertada, só que eu ainda sou a filhinha da mamãe, gente. Qualquer coisa eu já corro pra minha Você é a mais mãe. velha, né, Pri? Eu sou a mais velha. Você vê que não tem, porque a gente tem esse negócio, é porque o mais novo, ele é mais, né? Aí eu sempre falo pra minha irmã, né? A gente brinca, aí eu falo assim pra ela, todo mundo passa isso, quem tem irmão sabe, né? Você foi achada no lixão. Nossa, Quem falou isso pra mim foi meu pai. Sim, a minha irmã falava isso pra mim Aí eu também. era mais Ela velha, falava né? isso. Geralmente a gente fala isso pro mais novo. Fala, você foi achada no lixão. Ela, e você? Você que é diferentona, não sei o quê. Quem falou isso pra mim foi meu pai. Não, meu pai não. Você fala assim, seu Quando a minha pai. irmã nasceu, assim, eu olhava minha foto de bebê e olhava ela e falava, nossa, gente, não é parecida. Aí meu pai, que eu te achei no lixão, por isso é diferente. Dessa parte você já era curada já, né? Sim, graças a Deus. E aí eu brincava com minha irmã. Eu falava, você foi achada no lixão. Ela, foi nada. Meu pai gosta mais de mim. Aí a gente brincava assim, né? Eu falava que a minha mãe gostava mais de mim e meu pai gostava mais dela. Aí a gente vai, isso aí quando a gente é criança, aí a gente vai crescendo e a gente fala, o amor de mãe e pai é igual pra todos. Sim. Né? Claro que assim, tem partes, por exemplo, que eu pareço mais com a minha mãe, ela vai se identificar mais. Uhum. Tem coisas que a minha irmã vai parecer mais com o meu pai, ela vai se identificar mais, tá tudo bem. Mas o amor de pai e de mãe é igual pra todos. É que a gente passa por fases que a gente tem esse negócio de achar que é diferente e não é. Né? Maneiras, de repente, eu sempre falo assim, que a gente teve a mesma criação, eu e meus irmãos, mas a gente tem personalidade totalmente diferente um do outro. Normal. Né? E aí eu falo, minha mãe, ela pode gritar comigo, que eu não vou ficar triste. Mas se ela gritar com a minha irmã, ela vai ficar triste. Então, esses tipos de diferença que eles fazem, até mesmo através das personalidades que a gente tem, né? Maturidade. E você, Mica? Agora, com essa proximidade com a sua mãe, você também socorre ela, pede socorro pra ela quando você tá triste? Gente, todo dia. Todo dia minha mãe me liga pra falar comigo. Hoje parece que ela é a filha. Acontece. Vocês se Porque, aproximaram num jeito, né? Sim, e eu sou do meio, né? Tem a caçula casou recentemente também, a caçulinha. E aí a gente conversa bastante, ela se abre mais comigo, minha mãe. Só que voltando um pouco da trajetória, né? Eu cobrava amor da minha mãe. Então, o Espírito Santo de Deus me ensinou a plantar amor. É o contrário, né? Em vez de você cobrar, dá. Aí eu ficava na minha cabeça, como que eu vou dar algo pra alguém que me for... Que eu vim dela, como assim? Eu não Que ela entendia. deveria te dar amor. E as coisas de Deus é muito louca, gente. Não foge do controle humano. Então, a obediência fez com que o fruto veio. Porque assim, eu via um cenário, só que a realidade não era o cenário que a minha mente e as vozes falavam. É o que eu vejo hoje em dia. Esse amor
Claro que eu não sou uma filha perfeita. Tem dia que minha mãe se estressa comigo. Eu com ela, normal. Só que a gente se ama. Você fez diferente, né? Você, que nem você falou, você inverteu. Você esperava o amor, você deu o amor pra depois você receber o amor. Sim. Muito legal. E é o que mais acontece hoje em dia, né? Não é fácil, né? Porque assim, para você passar por esse processo, igual a gente estava conversando, cada um tem o seu. Então tem pessoas que não entendem e não vai suportar. Não é porque não quer. Não quer pagar o preço de suportar, de atravessar pro outro lado, para entrar na terra prometida. Entendeu? Tem pessoas que cobram, mas não quer se doar. E às vezes você vai ter que renunciar a você mesmo e fazer. Esse é o desafio. Para vocês entenderem, a gente está falando sobre perdão aqui, que é uma coisa que impactou todas nós aqui. Todas nós temos uma história, né, um recomeço que a gente teve que se liberar perdão para a gente continuar. E aí a gente entrou muito no assunto sobre mãe, né? Que a gente está aqui falando de mulheres. Contamos a nossa trajetória ali com a nossa mãe, que a gente teve que mudar ali a nossa maneira de agir pra gente entender qual que era o processo correto ali. E a gente tá muito feliz com a sua presença aqui, Mica, porque você tá voltando, né, a nossa infância, da gente mostrar o que realmente o perdão ele é capaz de fazer nas nossas vidas, né? Eu quero fazer mais uma pergunta pra você. Sim. Você vai dar risada, porque é bem, bem descontraída. O que é mais fácil pra você? Liberar perdão pra sua mãe ou pro seu marido? Você falou que você é casada, né? Sim. Como explicar esse Eu acredito que eu liberando perdão pra minha mãe, que faz parte da paternidade, eu não me sinto órfã. Volta naquilo que eu falei pra vocês, que aí realmente eu sei quem eu sou, qual é a minha identidade. Então, eu consigo também liberar perdão pro meu esposo, porque ele não tem culpa dos meus traumas. Ele é o meu ajudador. Tá, e a gente, como um só, a gente soma. Então, eu acredito quando você não libera perdão nem para sua mãe e nem para o seu esposo, é algo sobre você. É algo que é tratado dentro de você. Você, aproveitando, vou esquentar mais esse programa. Então, você nunca passou por nenhum problema com seu esposo, que você ficou com muita raiva e demorou um tempo pra você liberar perdão? Eu passei vários. Inclusive, passei um processo bem dolorido e falo isso abertamente, porque eu não escondo. Eu acredito que todos os casais têm seus altos e baixos. E eu acredito que o que eu passei com meu esposo, hoje eu entendo que eu precisava amadurecer. Então sempre foi sobre mim. Não que ele é o perfeitinho, que ele não erra, não é isso. E eu sempre fui orgulhosa. Eu reconheci que eu precisava quebrar o meu orgulho para eu poder enxergar ele como Cristo enxerga ele. Não como a Mica enxerga ele. Porque a Mica enxergando ele vai querer socar ele. Eu quero saber hoje da Mica. A Mica? A Mica? Se eu libero perdão, Você teve dificuldade, passou por uma situação assim, sobre a Mica? Sim. Que você teve dificuldade de liberar perdão? Tive. Vários dias, a cara virada. Sim, tive de pegar as malas, arrumar e querer ir embora. Isso que a gente quer saber. Passei. Conta pra gente aí. Passei por esse processo porque, assim, falta de maturidade. Não... Conta pra gente esse processo que você quis arrumar as malas. E você falou que chegou a arrumar as malas. Quando a gente entrou, tipo assim, vou dar um exemplo. Quando você quer algo e você vai falar pro seu esposo, só que assim, a visão dele é uma, por ele ser o sacerdote também. E você não concorda por falta de imaturidade, entendeu? Então, tudo eu queria saber só da minha mãe. Voltando, vou lembrando de você, no exemplo que você deu. Então, eu queria ficar, já que você não tá de acordo comigo, eu vou pegar minhas malas e vou embora e vou pra minha mamãezinha. Tipo isso. Uma mulher mimada. Isso. Falta de maturidade. Porque assim, eu vou falar por mim, né? Como eu
formei esse vínculo muito forte com a minha mãe, graças a Deus. Então, como eu saí da casa dela para poder casar e vir, largar tudo, abrir mão de tudo, renunciar a tudo para poder vir, então para cortar o cordão umbilical não foi fácil. Eu falei, eu não queria perder minha mãe, eu acabei de conquistar ela de novo. Todas nós passamos por isso, Falei, né? acabei de conquistar minha mãe de novo e vou ter que sair de perto. Não. Então, eu tive que ir reconstruindo isso. Tirando tudo que não era do agrado. Até, claro, que ele também passou pelo processo dele. Porque se a gente é um só, os dois têm que andar juntos. E não é fácil. Porque, assim, às vezes, um vai estar mais aberto e o outro mais fechado, com o coração mais duro. No caso, era eu, né? Porque eu falo abertamente porque, assim, a mulher é cheia de achismo. Ela sabe de tudo. A mulher sempre sabe de tudo. Às vezes, não querendo defender os homens, mas o homem, às vezes a gente não dá a abertura para ele falar, como um sacerdote. Eu acredito que nessa geração que a gente está vivendo, não falo todos, mas a grande maioria das mulheres, elas querem ocupar o lugar do homem. Isso é errado. Eu acho isso errado. Porque assim, se ele é o sacerdote da casa, não falo isso como machismo. Ele é o sacerdote de levar o pão e tal, mas também ele é filho. Ele não é escravo, ele também tem sentimento, ele também tem emoções. Ele pode não demonstrar igual uma mulher, mas ele também tem. É isso que eu comecei a enxergar. Não foi fácil. Doeu, viu? Você era aquela mulher que mandona. Isso. Ou seja, controladora. Ah, eu sou assim. Eu também. Eu sou Isso é horrível, porque adoece a nossa alma. É horrível. Eu acredito que o homem, não é porque... Vou falar pelo meu, tá, gente? Pelo meu. Não é que ele não queira fazer. É que o homem ele é mais desligado. Não é todos, tá? Viu, homens? A Mica tá defendendo vocês. Não tô defendendo! A gente não só critica. Não é defendendo. É tipo assim, não são todos. Mas, vou dar um exemplo pelo meu esposo. Não é que ele não quer fazer. Meu esposo, não é que ele é perfeito, gente. Ele tem um monte de defeito. Só que ele tem as qualidades dele. Ele faz. Só que às vezes... evoluído assim, gente. Só que... Nossa, você vai apanhar muito. Quero ser evoluído assim. Porque assim, ele até faz, mas tem coisas que eu vou ter que falar. Aí, vou dar um exemplo, tá? Coloca amor nas minhas palavras, por favor. Valoriza essa mulher, viu? Guilherme? Ó, bota amor nas minhas palavras. Às vezes a gente tem que parar de ser coitadinha. De ser mimimi, muito nhenhenhen. E a gente não é. Os homens estão esperando mulher, não uma mulher, uma menininha. Entendeu? E às vezes a gente se comporta como menininha. A filhinha do papai. Não pode. Eu acho que isso tá sendo um tapa na nossa cara. Não, tá bom na nossa cara, É gente. positivo, positivo. É verdade. Sabe por quê? Porque assim, glória a Deus que seus pais sempre estiveram com você. Isso é muito bom. A paternidade presente. Isso é muito bom. Só que eu acredito, Piri, por isso que eu tô falando, colocar amor nas minhas palavras. Chegou o tempo de você, não que você não se posicione, não entenda assim. Chegou o tempo de você se posicionar dentro do seu lar. Eu acredito que você vê muitos seus pais como alicerce, mas você é o alicerce, você é seu esposo. Chegou o tempo de vocês desfrutarem do que realmente vocês são como casal. Vocês vão errar e tudo bem, mas os dois vão acertar junto. E se errar, um errou, o outro levanta o outro. Agora, se os dois caírem, um derrubar o outro, aí fica ruim. É que tem pessoas, né, que elas só vão aprender quando elas entender, Passar por aquilo, né? Então, acontece, até mesmo a gente, né? De repente a gente não valoriza ali uma situação, mas aí quando a gente passa, né? Eu falo, sem ser falando de nada, também já fiquei internada quando era criança. E aí a minha irmã também ficou internada, né? E da minha irmã foi bem séria, ela quase morreu e tal. Caramba. E ela teve uma complicação no olho, né? E a gente não entendia na época, minha mãe não entendia e foi deixando. Aí um certo dia ela acordou, o olho dela tava enorme, e aí teve que levar às pressas. Ela foi até pras clínicas, né? E a gente sabe que quando vai pras clínicas é muito sério. Então, assim, eu não tinha esse cuidado com ela. Mas aí, quando eu fui internada, eu falei, não, realmente, né, é um processo, assim, que ninguém quer passar. E aí a gente começa a sentir a dor do outro, né? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que tem muito a ver aqui com o que a gente tá falando.
dói mais, mudar ou permanecer no lugar? Permanecer. Permanecer. Porque você permanecer no mesmo lugar, você vai sofrer e vai se adoecer cada vez mais. E mudar, ele dói. A mudança dói, porque a verdade aparece e vai te transformando de dentro para fora quando você dá essa abertura. Não é só não falar, é muito fácil falar, é na prática. É quebrando o orgulho, quebrando o eu, o ego, a arrogância. Para uma mulher isso é destruidor, é humilhante, mas é necessário, porque o resultado é excelente, porque foge o caráter. É isso. Muito bom. Vou fazer uma perguntinha aqui. Nossa, esse, por mim, esse programa dura 3 horas, gente, tá muito legal. Fala pra mim 3 lições do seu renascimento. Fé, que é acreditar. Ser humilde, ser um eterno aprendiz, ser uma eterna aluna, sempre estar aberta para aprender, não dizer, eu sei, eu sei. Eu acredito que isso traz humildade e ser grato no pouco e no muito. Mica, me fala também o que esse processo tirou e o que ele mais trouxe que você pode dizer que você é grata por ter passado por esse processo. O que ele tirou? Uhum. A minha identidade. Mas ao mesmo tempo ele me trouxe de volta a minha identidade. De saber quem eu sou nele. Filha amada. Eleita. Não porque alguém me fala, porque eu sei quem eu sou. E eu acredito que quando a gente sabe quem a gente não precisa de aprovação de ninguém. Não para falar isso para machucar ou ferir alguém, mas quando você sabe quem você é realmente, nada te importa. Forte. Vou fazer mais uma pergunta. O que você diria pra você mesmo no início da sua dor? Persista, Não desistir? não desista. Vai avante, você vai conseguir. Eu já tô vendo o seu futuro. Falaria isso. Falaria isso? Boa. E o que a palavra fé significa para você? Fé, eu acho que não tem nem significado porque é surreal. É o que eu vivo. É Deus. Meu Pai. Não uma religiosidade, é o que Ele é. O que eu sou nele. Forte, hein? Tá me arrepiando aqui, gente. A gente teve vários temas ali, né? Queria que você deixasse um recado agora pro público. Você se reconhece ou é uma nova versão? Eu acredito que eu me reconheço porque agora eu sei quem eu sou. Então você mais se reconhece hoje do que você entende que você é uma nova versão? Eu acredito que nova versão não mais quem eu sou. Porque eu descobri quem eu sou, igual eu falei pra vocês. Não é somente olhar e ver a Mica. Porque a Mica não tem nada para oferecer. Mas quando você descobre quem você é nele, a luz tem algo para te oferecer. Como filha. Porque antes de você ser uma mãe, de você ser um esposo, você é herdeira de um pai de amor. É isso que eu enxergo. Mica, agora eu quero que você fale pro público uma mensagem para mulheres que estão passando por isso que você passou, que estão precisando recomeçar, que estão sentindo essa dor, essa angústia e ainda não sabem o que fazer. Por favor, todo seu. Meu conselho é que você venha enxergar quem você é em Deus. Mas não porque eu, Mica, estou te falando que você não seja escrava de suas emoções, das vozes que você ouve da sua alma. Como assim, Mica? Porque as vozes da nossa alma traz dor, angústia e acrescenta mais dor, mas a voz dele é paz, é humilde e é mansa, não tem como confundir. Então que você venha saber quem você é nele, antes de ser esposa,
ser mãe, ser uma boa profissional, não rejeitando o que você faz, o que você planta, qual é a semente que você tem regado, mas que você venha se ver em Deus. Não porque eu, Mica, estou falando, mas porque Ele está falando com você através de mim. E que você seja luz aonde você está, dentro da sua casa, na onde você trabalha e aonde você for. É isso. Uau! É incrível. A glória é dele. Não é minha. Sempre foi e é dele. Estamos encerrando hoje o nosso Pod de Rosas de Poderosas. Queremos agradecer a Mica por estar aqui com a gente hoje, né? Tá representando aí as mulheres, ter passado um pouco da experiência dela aí. Espero que tenha impactado vocês aí de casa, porque me impactou a Ju, todo mundo né? aqui. Impactou a Pri. Então, queremos agradecer, né, a sua presença aqui, Mica. Eu que agradeço por esse convite e que viemos desfrutar de muitas mesas como essa. E se doer hoje, lembre-se que a dor também faz parte do parto. E toda mulher que renasce, floresce com mais força. Lembrando que você que está em casa, siga nossas redes sociais, acompanha lá, que toda semana vai ter episódio, todas as sexta-feiras, às 19 horas, tem episódio no YouTube, e acompanha nossas redes sociais, que vai ter os cortes das gravações, e vai ter bastante conteúdos aí para vocês. Toque em Instagram, pessoal. Isso. Por favor, segue aqui as nossas redes sociais. Pod de Rosas de Poderosas. Onde a dor vira força. E a força vira flor.